nossa vida. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno e certo. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele sempre nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos para te adorar, Senhor. O teu nome engrandecer. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus, certos da vitória. Amém e amém. Pastor Carlos. Alô. A paz do Senhor para os irmãos. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo sobre mordomia cristã. Nós vamos abordar hoje mordomia do Espírito, né? A responsabilidade do crente para com o seu Espírito. Para que a gente possa começar a falar a respeito disso, a gente precisa entender que o ser humano, na verdade, ele é composto, por dizer assim, de alma, corpo e espírito. E cada um tem a sua funcionalidade e finalidade. Quando a gente fala de corpo, a gente fala de um meio pelo qual a gente tem para se comunicar com o mundo exterior, através dos nossos sentidos. O corpo é que nos possibilita, através de toda a sua estrutura, andar, pegar, comer e etc. E quem comanda tudo isso é o nosso cérebro. O nosso cérebro é que dá os impulsos para que a gente possa realizar. Então, quando eu ergo a perna direita para dar o passo, quem deu essa ordem, esse comando, foi o nosso cérebro. Quando eu pego no microfone com a minha mão, quem deu essa ordem foi o cérebro. Então, o corpo, ele dentro do princípio teológico, ele tem uma finalidade específica. E quando a gente fala de espírito, o nosso espírito estava morto em função dos nossos pecados. E quando nós aceitamos a Jesus como único, suficiente Salvador, o Espírito Santo vivifica o nosso espírito e a partir daí nós conseguimos subjugar os nossos desejos, as nossas vontades que estão ou que competem à ação disso da nossa alma. A guerra que Paulo e que os escritores bíblicos vão dizer a respeito do que nós vivemos, essa guerra ela é interna, porque é uma guerra entre a carne e o espírito, a nova natureza e a natureza antiga. Os desejos que antigamente
conduziam a nossa vida e agora conduzem a nossa vida. Então eles são opostos, a mentira e a verdade, o certo e o errado. Eles fazem oposição entre si. E essa luta é vivida dentro de nós. Só que essa luta hoje, no momento em que nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador, ela passa a ser uma luta que prevalece muito mais a estrutura espiritual, a nova criatura, o novo ser em Cristo Jesus, do que a antiga criatura, que andava segundo o curso da sua vontade. E a própria Bíblia Sagrada, Paulo mostrando aos irmãos em Roma, que nós estávamos, em função do nosso pecado, distanciados e longe de Deus. Mas a justiça de Deus faz com que nós sejamos novamente reconciliados com Cristo, quando Paulo diz no capítulo 5, verso 1 de Romanos, que pela justiça de Deus nós agora temos, pela justiça de Cristo nós agora temos paz com Deus. Reconciliados agora com Deus através de Cristo, essa nova natureza começa a surgir em nós. Paulo, escrevendo aos irmãos em Éfeso, vai dizer que essa nova natureza, ela é contraditória à antiga, dizendo que a antiga natureza, ela vivia na mentira. Aquele que mentia agora não pratica mais o exercício dessa mentira. Aquele que roubava, que vivia na prática disso, não vive mais na prática disso, porque essa nova estrutura, essa nova vida, traz perspectivas novas sobre o domínio do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, o nosso espírito, ele tem uma finalidade, uma função. A função desse espírito é relacionamento com Deus, porque Deus comunica aos nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, a comunicação, meio de comunicação de Deus para a gente é o nosso espírito que agora está vivificado através da justiça de Cristo na cruz do Calvário, vertendo o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Então, a função básica do espírito, do nosso espírito, espírito humano, agora vivificado através do Espírito Santo, é relacionamento com Deus. Tá? Então, nós vamos, já que a gente está trabalhando como mordomia, como administração daquilo que Deus nos confiou, a gente vai entender um pouquinho como a gente precisa administrar isso para a manutenção dessa relação nossa com Deus. Tá? Então, eu precisei trazer essa introdução para a gente entender, porque a alma tem uma função, o espírito tem uma função e o corpo tem uma função. Então, como a gente vai trabalhar e abordar especificamente o espírito, então eu tive que trazer isso para que a gente possa entender. Porque quando Deus forma o homem do pó da terra e sopra para que ele possa ter o fôlego de vida, o texto vai dizer que ele se torna alma vivente. Alma é vida, vida que vive. Na verdade, o que o texto está querendo dizer é que nós somos tanto a parte biológica como a parte espiritual. Então, existem duas ações dentro de nós, a parte biológica e a parte espiritual. Parte biológica, nós fomos formados do pó da terra. E é comprovadamente, cientificamente comprovado, que nós temos elementos, 16 elementos que compõem do barro. Por isso que nós precisamos de determinados alimentos que contêm zinco, que contém potássio, que contém fósforo. Por quê? Porque nós somos exatamente formados. Nessa formação, a gente depende desses minerais para que a gente possa sobreviver. De proteínas e vitaminas para que o nosso corpo possa se manter saudável. Então, quando Deus sopra, Ele cria uma vida que vive. Então, fala de duas vidas vivendo. Uma vida biológica e uma vida espiritual. Porque era um meio em que Adão se relacionava com Deus. Adão é criado perfeito na sua estrutura física e na sua estrutura espiritual. E em função do pecado, ele quebra
essa mordomia da relação com Deus. Que a primeira ação de Deus nas suas palavras para com o homem é: Adão, onde tu estás? Mas Deus não é onisciente? Por que ele vai perguntar onde Adão está? Ele não sabia onde Adão estava? Sabia. Ele pergunta a Adão porque está dizendo: Adão, onde você está? Porque na minha presença, relacionamento comigo não tem, foi quebrado. O que aconteceu com você que esse relacionamento foi quebrado, Adão? Aonde você está, Adão? Porque espiritualmente você já não tem relacionamento comigo, Adão. E o próprio Deus, então, mostra, através de toda aquela ação da conversa que ele tem com o que ele criou, com o que ele formou no Jardim do Éden, a perspectiva futura para resgate desse ser humano. Adão se apresenta vestido com folhas, cobrindo a sua nudez, porque até então ele não tinha consciência daquele estado de nudez. Para ele era uma coisa normal. Ele só toma consciência em função de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então toma a ciência de que ele está nu. E então Deus faz o quê? O cobre os dois de pele. Pele prefigura o quê? De que algum animal foi morto para que eles pudessem ser cobertos. E se o animal foi morto, houve derramamento de sangue. Como diz o livro de Hebreus, não há remissão de pecados sem o derramar do sangue. Já prefigurando o sacrifício que seria feito lá na frente para resgate da humanidade que estava distanciada do verdadeiro Deus. Então, para que a gente possa entender toda essa estrutura. Então, qual é a principal característica do espírito humano? Relacionamento com Deus. E esse relacionamento só pode ser restaurado no momento em que eu me voltei a Cristo e o Espírito Santo vivificou o meu espírito. Hoje nós temos comunhão, relacionamento com Deus, tá? Para a gente poder entrar agora propriamente no conteúdo sobre mordomia do espírito. Origem do espírito humano. Já dissemos que o homem pertence a Deus, que o criou diferente dos animais, dando-lhes espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. O próprio apóstolo Paulo vai mostrar essa realidade de uma existência que nós chamamos em teologia tricotômica. Homem é composto de alma, de corpo e de espírito. Existem alguns dos nossos irmãos que não têm esse pensamento. Eles são de uma teoria dicotômica, porque eles vão dizer que alma e corpo é uma mesma coisa. Nós entendemos que alma é uma coisa e espírito é outra. Eles já entendem que alma e espírito é uma coisa só. É uma única parte espiritual que vive no homem. Nós entendemos um pouquinho diferente, de que o espírito humano é diferente da alma humana nas suas características e nas suas ações. Mas isso aí é uma outra coisa, só para que a gente entenda. Então, o homem, segundo 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo está dizendo que seja santificado em todo o seu espírito, alma e corpo. Então, ele vai mostrar as três partes em que vive o homem, que foi constituído o ser humano. Tá? Quais as mordomias que devemos ter com as três partículas ou diante de Deus, os três elementos que nós somos compostos: espírito, alma e corpo. O homem é uma tricotomia, três ações, né? A palavra origina-se da maneira como o homem foi criado, segundo Gênesis 2:27. Então, Deus forma o homem do pó da terra, aqui está a construção do seu corpo. Deus sopra nas suas narinas o fôlego da vida, agora o espírito humano. O homem é feito alma vivente, por fim, a alma. Ou seja, o homem tem sentimentos, o homem tem... E quando eu falo homem, falo do gênero humano, tá? Então, tem sentimentos, tem vontade, tem intentos. Isso é a constituição da parte da alma humana. Mente, vontade, desejo.
tá? Então isso tudo faz parte. O espírito, relacionamento com Deus. E o corpo é o meio pelo qual nós temos para comunicação externa. Tá? Nós nos comunicamos uns aos outros através do nosso corpo, através dos nossos 5 sentidos, da visão, da audição, do tato, do olfato, do paladar. É o meio de comunicação que nós temos com o mundo exterior. Porque, na verdade, nós somos aquilo que está aqui dentro. Porque o dia que a gente partir para a eternidade, isso aqui, essa casa terrena se desfaz para que o que é de fato eterno possa ser transformado com um corpo glorificado para que essa parte eterna possa viver com Deus. Tá? Então, o homem é composto disso, de espírito, alma e corpo. Dentro da teologia, o homem, na verdade, quando a gente fala do homem, ele é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. É um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. Porque, na verdade, o Carlos Costa não é isso de fora. O Carlos Costa é o que tem dentro. Quando Deus olha por Carlos Costa, Deus não vê aspecto humano de aparência. Ele olha dentro. Ele conhece dentro. Ele não conhece por fora. De repente, os irmãos me conhecem, às vezes, por fora. Um gesto que eu faça, de boca ou qualquer coisa, dá para o irmão conhecer. Ih, o pastor está sorrindo, deve estar feliz. Ih, o pastor está meio com um semblante fechado, alguma coisa está acontecendo que entristeceu o pastor. Mas Deus conhece lá, mesmo que eu coloque uma fisionomia que não dê para vocês perceberem o que, na verdade, as minhas emoções estão sendo evidenciadas, Deus conhece lá dentro. Quantas das vezes, né, a gente vem, ergue a mão, louva o Senhor, aí Deus toma alguém e fala assim, meu servo, tenho visto a tristeza do seu coração, e ninguém sabia. E aí você desmancha-se em lágrima, porque Deus não conhece só a aparência ou por fora. Deus sabe quem é a gente lá dentro. E nós somos para Deus essa parte, porque essa parte terrena, ela é finita. O pó volta para o pó. Mas o Espírito retorna para Deus. Salomão mostrando a realidade do que é o ser humano. O pó volta para o pó, porque foi feito do pó. Mas aquela parte que é eterna, volta para Deus. Volta, vai passar por um processo de corpo glorificado para a gente eternamente viver com Ele. Ou aqueles que vão viver eternamente distanciados de Deus. Tá? Então, o espírito humano tem essa função de relacionamento com Deus. Nós nos comunicamos com Deus através do nosso espírito, agora vivificado pelo Espírito Santo que habita em nós. Nisto está a diferença do homem racional, que foi criado especificamente, o homem comum, e os animais irracionais, que foram criados simplesmente pelo poder da palavra de Deus. Gênesis 1, 20, 24 e 25. E aí tem aquela célebre confusão, né, dos testemunhas de Jeová, porque não se pode fazer transfusão de sangue, porque a vida do animal está no seu sangue. Ele acha que nós temos a mesma constituição que um bichinho. Nós não temos a mesma constituição que o bichinho. Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. O bichinho de corpo e alma, onde está a sua vida. Se você furar um bichinho e o sangue esvair, você matou o bichinho, acabou a vida dele. Se você furar uma pessoa e o sangue esvair, essa casa terrena vai morrer, mas a parte de dentro permanece. Porque lá na frente vai ser julgada ou para o céu ou para o inferno. Então nós somos diferentes. Quando a Bíblia fala que eu não posso comer o sangue, porque lá está a vida, está falando de um animal, não está falando de um ser humano. Se eu furar aqui, hemorragia, se eu não estancar, morri. Mas a parte espiritual está intacta. Porque vai prestar conta diante de Deus. A parte física, sim, vai ser deteriorada em função do pecado, em função de Adão e em função de Eva. Mas essa parte aqui é eterna. E nós vamos dar conta do que fizemos aqui, porque quando Deus olha para a gente, não vê
essa casa terrena, veio essa casa lá dentro, que foi restaurada. Por isso que Deus não habita em templos formados por homens. Habita onde? Nós somos tabernáculos vivos que conduzimos a glória de Deus. Então, Jair já traz uma certa responsabilidade que nós temos, porque nós somos, na verdade, aonde estamos, aonde nos colocamos, condutores da glória que existe em nós. Nós temos dentro de nós a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus, que nos traz vida, que gera vida em nós, que nos vivifica. Então, quando se fala em mordomia, fala em administrar aquilo que Deus nos confiou. Como é que a gente tem exercido a nossa mordomia em relação ao Espírito que habita em nós, que é constituição nossa? E qual é a finalidade básica desse Espírito? Nosso relacionamento com Deus. Quando eu erro, quando eu peco, eu quebro esse princípio de relacionamento. Por isso que eu preciso logo me chegar a Jesus e quê? Confessar, me arrepender, porque João, escrevendo a sua epístola, vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, há um advogado diante do Pai, que pode vos perdoar de todo pecado e limpar de toda... Ou seja, nós temos a oportunidade de não permanecer daquela forma, porque aquela forma vai nos distanciando de Deus, porque perdemos a relação com Deus. Então, a manutenção disso cabe a quem? A Deus? Não. Cabe a quem? A nós. E nós vamos dar conta do tipo de manutenção que estamos fazendo com o Espírito que Deus nos agraciou. Será que muitas das vezes Deus não consegue falar conosco porque nós não estamos dando a importância necessária ao Espírito que habita em nós? Será que muitas das vezes nós não conseguimos ouvir Deus, abrimos até a Bíblia, mas não conseguimos escutar Deus porque não temos feito a manutenção adequada, a administração correta daquilo que Ele nos deu, nos concedeu? Quando a gente pega a história de Israel, a gente vai ver a diferença entre dois reis, Saul e Davi. Saul, um homem que nunca se preocupou com essa manutenção. Nunca se preocupou na relação que ele precisava ter com Deus, para que Deus pudesse se comunicar com ele, para guiá-lo e instruí-lo na condução do reino de Israel. A arca foi levada e você não vê no texto bíblico nenhuma menção de que Saul estava preocupado com a arca que estava no território filisteu ou com a arca que estava já no território israelita, mas estava longe do rei de Israel. O texto está mostrando que não houve preocupação de Saul com comunhão com Deus. E a gente vai ver a condução do reino de Israel sob a responsabilidade de Saul. Saul se distancia tanto de Deus que quando vai chegando no final da sua história, o que Saul faz? Vai consultar uma necromante, uma mulher que tinha relacionamento com mortos, o que era terminantemente proibido em Israel. Que o próprio, veja que a mulher se sente ameaçada, porque ele vai meio disfarçado, e quando ela percebe que essa fala assim, não me faça mal nenhum, porque havia lei em Israel que esse tipo de pessoa que consultava esse tipo de coisa deveria ser morta. Mas Saul, pelo contrário, não, fica tranquila, mulher, eu vim aqui te consultar mesmo.
Ou seja, estava tão distanciado, ele não dava nem importância a essa manutenção de relação com Deus, que fica visível o fracasso do seu reinado em função de estar distanciado do verdadeiro Deus. A Bíblia vai dizer que um espírito maligno perturbava Saul. Por que perturbava Saul? Porque Saul pouco se importava nessa relação com Deus. Então vai mostrar um lado, alguém que nunca se preocupou nesse relacionamento com Deus e as consequências que ele sofreu em função disso. Pelo outro lado, vai mostrar Davi. Vai assumir o reinado de Israel. E qual é a primeira providência que ele toma? Aonde está a arca do Senhor? Como é que nós podemos trazer a arca para cá? Porque a arca era símbolo de quê? Da presença de Deus. Quando Davi se importa com isso e deseja isso, ele está dizendo o seguinte: eu não conseguirei reinar sem a presença de Deus. Eu não conseguirei reinar sem o conselho de Deus. Eu não conseguirei reinar sem a direção de Deus. Ver completamente diferente a posição de dois reis em relação à manutenção do relacionamento que ele precisava ter com o verdadeiro Deus. Nós estamos vivendo tempos exatamente como esse, irmãos. Tem muitas pessoas que estão até dentro da casa de Deus, mas não têm manutenção sequer na relação que ele tem que ter com o verdadeiro Deus. Isso é uma realidade triste, infelizmente, no nosso meio. Claro, não é generalizada. Tem muita gente que ainda preserva a sua integridade num relacionamento constante com Deus, numa vida de comunhão com Deus. Mas se for fazer uma pesquisa nas igrejas de hoje, dizendo: quem foi que leu a Bíblia hoje? Levante a sua mão. Vai ser vergonhoso. E quando você então perguntar, aí levanta alguns que levantam a mão, aí você fala assim: quem leu pelo menos 8 capítulos? Aí vai ficar mais feio ainda. E olha que eu fiz isso no seminário com os meus alunos. Quem esta semana leu a Bíblia? E todo mundo feliz da vida. Ainda faz assim, né, para ser notado, né? Aí eu falei assim: tá, eu só comecei, eles estão todos alegres, por quê? Quem leu 10 versículos? Aí pronto, as mãozinhas começam a diminuir. Quem leu 5? Aí diminui mais ainda. Quem leu 3? Aí diminui mais ainda. Eu falei: meu Deus do céu. Aí eu pergunto assim: quem essa semana jejuou? Aí piorou. Porque nós estamos entrando numa geração que ela não se importa na manutenção da relação com Deus. O que ela se importa é o que Deus pode me proporcionar, como Deus pode me abençoar, como Deus pode me atender na minha necessidade. Este é o tipo de relacionamento que essa geração tem com Deus. Só que ele não se preocupa em ter um relacionamento de manutenção dessa relação com Deus, para que isso seja uma realidade daquilo que ele deseja. Ele consegue encarar Deus simplesmente como um ser, como alguém todo-poderoso que está pronto a atender tudo aquilo que ele pedir. E Deus não é isso. Não é Deus que tem que se adequar àquilo que eu quero. Sou eu que tenho que me adequar com aquilo que Deus já estabeleceu. E a gente está invertendo, e com isso, perdendo esse princípio de comunhão, de manutenção, de administração da nossa vida espiritual no relacionamento com Deus. Hoje é mais fácil encontrar pessoas que simplesmente vêm ao domingo, mas passaram a semana inteirinha, não abriram a Bíblia, sequer oraram, e jejuar. Para você ver, eu já falei para vocês, um presbítero conhecido falou assim: vamos para o monte, vamos fazer uma oração, ou então vamos fazer um propósito de oração de 7 semanas no monte. Ele falou assim: isso não é minha praia. Um presbítero falar um negócio desse? Aí eu fico perguntando, qual é a praia desse cidadão? Alguém que professa Jesus como único e suficiente Salvador, dizer que uma vida de oração não é a praia dele,
Então, qual é a praia dele? Aí você olha para a vida dele, olha do que ele está produzindo, aí você entende qual é a praia dele. A praia dele é aquela terra seca que não tem água, que não produz nada, não avança em nada, não chega em lugar nenhum, porque não tem relacionamento com Deus. Nós antigamente tínhamos o chamado culto doméstico, onde a gente tinha a oportunidade, junto da família, de ter a oportunidade já de mostrar aos filhos, instruir os filhos a ter um relacionamento desde pequeno com Cristo, com Deus. Mas hoje essas coisas estão sendo abolidas. Existem lugares onde não se tem nem mais escola bíblica dominical. Oportunidades como essa que nós temos aqui de estudar, tem muitos templos hoje que não tem mais isso, irmãos. Não tem. E vai enfraquecendo, vai fazendo com que as ovelhas que venham, eles acabem se alimentando de um alimento não tão saudável como era antigamente, acabam não tendo resistência. Você pega os jovens de hoje parece que não tem resistência, né? Passa por uma chuva, aí no outro dia está todo mundo de cama. Eu não consigo levantar da cama. Aí tu passa, vai para a chuva, volta, não sei o quê, não acontece nada com você. O seu organismo foi preparado pela alimentação que você tinha no passado de uma forma, então você tem uma certa resistência. Hoje essa garotada só quer comer batata frita, hambúrguer, Coca-Cola, sorvete, pizza, ou então demora muito, né? Micro-ondas é a salvação. Quem inventou o micro-ondas deve estar sentado num trono, né? É só botar 1 minuto. Pim! Ninguém mais quer ter trabalho. Ninguém quer mais se esforçar com nada. Está tão prático que isso vai acabando entrando na vida de relacionamento com Deus também. E aí não oram mais. Não leem mais. Não conhecem mais a Deus. E às vezes agem nas suas atitudes revelando exatamente isso. O quanto eles desconhecem o Deus que eles dizem que servem. E isso fala a respeito de mordomia, administração do que Deus nos confiou. Como a gente tem administrado esse relacionamento que a gente tem com Deus. Isso vai depender da nossa vida. Isso vai depender do quanto a gente avança com Deus ou o quanto a gente se estabelece estagnado. Então eu trouxe todos esses exemplos para vocês, exatamente para a gente poder entender a dimensão do que é, a responsabilidade do que é a gente manter essa comunhão com Deus. Porque nós estamos vivendo dias difíceis, dias maus. E o que está faltando, evidentemente, visivelmente, é discernimento. E discernimento só vem com relacionamento com Deus. Nós estamos vivendo um período de bombardeio, de ataques, que as pessoas às vezes não sabem nem de onde é que vem. Já viu o cego no tiroteio? Ele vai de frente para o negócio, né? Porque ele está ouvindo os tiros, mas tem tiro de cá, tem tiro de lá, ele não sabe de onde vem o tiro. Para ele ser atingido é a coisa mais fácil, porque ele parece estar sem direção. E a gente olha para o mundo que a gente vivendo, parece que as pessoas estão sem direção. Parece que não sabem o que fazem. Fazem porque alguém disse assim, tem que fazer desse jeito. E ele faz, depois se rebenta todo, mas me mandaram fazer desse jeito, como se não tivesse mais discernimento ou entendimento de como agir, como fazer, porque estão sendo conduzidos de qualquer maneira e eles embarcam nisso. É só lançar uma moda nova, todo mundo embarca. E, infelizmente, alguns até dentro da igreja embarcam na mesma coisa. Por quê? Não tem discernimento, não tem entendimento. E aí vão sendo conduzidos, muitas das vezes, pela sociedade que a gente vive, que é alheia à vontade e os princípios que Deus estabeleceu. Que tipo de manutenção a gente está fazendo nessa relação com Deus? Isso vai depender para a gente de vida ou de morte. Diga, Diácono Francisco. Flávio.
Eu peço logo Flávio, se você ficar chateado, fica com o Flávio. Eu. Esse relacionamento que o senhor acabou de ditar aí, do jovem com a igreja, culpados são os pais. Os pais não veem a igreja. Os filhos vão ver a igreja. Então, quebra esse elo aí, que o senhor acabou de falar. Porque muitas vezes, quando o pai vem à igreja, os pais vêm à igreja, os filhos, por obrigação, vêm também. Agora, se o pai não vem à igreja, os filhos também é o espelho. Não vai ver a igreja. O que acontece? Qual é o jovem hoje, que é difícil ver um jovem hoje com uma Bíblia na mão? O senhor não vê mais um jovem com a Bíblia na mão. Vê sim, um jovem com o celular na mão, que é a Bíblia dele. Aí ninguém sabe se ele vai para a igreja, se vai para uma balada, ou se vai para outro lugar. Infelizmente, é a realidade. É um dos fatores, né? Justamente. É um dos fatores. Mas existem outros fatores. Família é um fator. Muitas das vezes a gente na igreja é uma coisa e dentro de casa é outra completamente diferente. Justamente, tem isso. E aí a formação desse jovem está vendo dentro do exemplo que está sendo dentro de casa. É o espelho. E aí, às vezes, não é só o jovem o culpado, às vezes está do outro lado a culpa também. Jovem... Então, tem várias situações que vão estruturar essa falta de desejo de um relacionamento. Claro, a gente está falando da igreja, né? De um relacionamento com Deus. Hoje a gente pega lares que o pai sequer ora. Como é que o filho vai ser estimulado a uma vida de oração se o pai não ora? Como é que o filho vai ser estimulado a uma conduta de integridade em não falar mal do outro, quando ele chega dentro de casa está o pai falando mal de alguém dentro da igreja? Então, tem vários fatores. Um dos fatores é esse, né? A família. Outro fator é o jovem, que também acaba sendo iludido e influenciado pelo mundo que a gente vive, que às vezes não quer. Às vezes é o testemunho inadequado no seio familiar que leva também o jovem. Eu já falei a vocês, né? Vi isso acontecer com muitos jovens, né? Eles adolescentes vinham porque os pais obrigavam, os pais não estimulavam, os pais não ensinavam, os pais obrigavam a estar na escola bíblica dominical. Só que quando eles chegaram a uma certa idade, que se sentiram mais independentes, porque é da fase de todo mundo, o que eles fizeram? Simplesmente abandonaram a igreja. Porque, na verdade, iam obrigado. E aí depois você vai questionar muito desse jovem, aí pergunta: rapaz, por que você abandonou Jesus? Porque eu estava cansado. Cansado de quê? De ver meu pai dentro da igreja ser uma coisa e dentro de casa ser outra completamente diferente. De meu pai exigir que a gente estudasse escola bíblica dominical, mas ele não pegava na revista, pastor. Aí qual é o argumento que você fala? Aí você tem que tentar trabalhar para mostrar que, independente da conduta dele, a Bíblia diz que a gente tem que ter uma conduta. Se ele não quer estar nessa conduta, você seja o exemplo para os demais. Mas trabalhar com a mente do jovem é mais difícil, né? E depois de uma desilusão dessa, então você tem que gastar tempo para poder fazer com que ele possa entender que não é coletivo. A salvação é que, independente deles lá dar o exemplo errado, ele precisa permanecer com o exemplo correto, porque isso vai depender da vida dele para ir para a eternidade com Deus. E muitas outras coisas, às vezes a própria escola, a influência como adolescente, né? Tem que ser daquele jeito, porque se você não for daquele jeito, o grupo te rejeita, chacoteia de você. E aí chega um momento que às vezes o adolescente não tem estrutura, não aguenta e acaba cedendo. Aí você pega um adolescente entrando na igreja, o camarada pintou o cabelo de azul, porque todo mundo lá fora pinta o cabelo de azul. E aí você faz o quê? Bota uma água raiz na cabeça dele para descolorir? Você vai ter que sentar com ele com toda a paciência, mostrar. Porque é uma fase dele que ele está lá nos altos e baixos. Um dia está botando uma camisa metade para fora, metade para dentro. Outro dia está com 2 botões abertos no meio e o resto dos botões não sei o quê, porque é a moda. Outro dia ele raspa metade da cabeça de um lado e deixa raspada aqui, a outra está com coisa desse tamanho. Ou bota aquele negócio no meio, né, que nem crista de galo, que todo mundo dizia que era moicano.
Não é não, irmã Maria? A senhora nunca mais vai esquecer dessas aulas, né, irmã Maria? Ou seja, lá fora está influenciando, quando na verdade aqui dentro é que deveria ser a maior influência para eles. Faz uma pesquisa, pergunta para os jovens qual delas quer sentar numa mesa de consagração, de oração. Faz uma pesquisa, irmão. Se espante não. Faz uma pesquisa, qual deles deseja hoje, como jovem, como adolescente, ser um presbítero, ser um evangelista, ser um pastor? Você acha que vai ser no mesmo grau que tinha antigamente? Não vai. Porque hoje, infelizmente, em vez de muita gente ser reverencial, está sendo instrumento para jogar eles lá fora. Porque não tem paciência. Passou pela juventude, passou pela adolescência, mas não consegue compreender ele que está passando na adolescência, ele que está passando na juventude. E aí a gente quer cobrar muito deles, quando na verdade alguém teve misericórdia de gente no momento que a gente estava nas nossas, achando que era o tal, né? Vinha com um tênis preto e outro vermelho para o culto, porque era moda lá fora. Ou então um tênis de um jeito, o cadarço de outra cor. Ou queria entrar no culto com a camisetinha, né? Porque como jovem começou a malhar um pouquinho, lá no campo, né? Na pracinha, né? Botava aqueles aparelhos lá que deixava todo mundo torto, né? Viu os jovens, um lado mais forte, outro lado não sei o quê, ou então estava assim, ó. De tanto puxar peso errado que ficava torto. Cansa de ver isso, gente. E ele se sentia, porque depois ele ia para a rua para ver se impressionava as meninas, aquela coisa toda de jovem, de adolescente. E aí quando vinha para a igreja, marretada, toma. Aí, ó, ia embora. Aí você tem que chamar, rapaz, não é assim, é isso, é isso, é isso. Já falei com vocês, né? O jovenzinho que veio para a igreja lá, que aí ele chegou no portão da igreja assim, porque era a igreja que eu era aqui, a Monte da Fé, ela tem um portão de entrada, tem um pátio bem grande, o pátio deve ir daqui lá no portão de saída da igreja, para depois vir à igreja, né? O terreno é bem grande. E aí o rapazinho parou do meu lado e falou assim, o senhor que é o evangelista fulano de tal? Eu falei, não. Aí eu fiquei quieto. Por quê? Não, porque me disseram que esse evangelista é gente boa, ele é assim, ele é assado, ele é assado, ele é assado. Aí ele falou assim, o que o senhor acha de brinco? Eu falei, coisa de mulher. Aí ele já regalou o olho para mim, ficou assim e tal. Aí, tá bom. Aí foi embora. Porque ele tentou, de alguma forma, encontrar apoio para poder, e daqui a pouco ia. Falei assim, para mim, quem usa brinco é mulher, rapaz. A gente não pode entrar na onda. Se o mundo estabeleceu uma onda, a gente entra na onda. Olha, quantas ondas o mundo estabeleceu? Mas aí, depois eu ia falar com ele e tal, olha assim, por causa disso, isso. Aí eu fiquei depois pensando, né? Quer dizer que ele já veio para cá porque ele escutou alguém que ia ter o álibi para ele poder fazer aquilo. Por isso que ele veio para cá. O que motivou a ele foi isso? Não foi Cristo, não foi... A motivação de repente eles vão liberar, eu vou botar um brincão, porque era moda nesse tempo, né? O Ronaldo botou não sei o quê, não sei quem botou não sei o quê. Ou seja, o referencial dele continuava lá fora, não continuava aqui dentro. E aí a minha cabeça funcionava. Por que não era dentro? Ele não encontrava o exemplo dentro, a ponto de buscar lá fora? Então a gente precisa se policiar mais nisso. Porque a gente, com certa experiência a mais, a gente está sendo referencial para os nossos jovens. E a nossa conduta, a nossa relação, a nossa manutenção da nossa relação com Deus é que vai estimulá-los a serem também homens e mulheres que busquem a Deus, que sejam firmes, que dêem um testemunho. Eles estão olhando para a gente, porque o referencial deles diário, vamos dizer assim, somos nós que eles têm convívio. E aí, como é que a gente tem administrado isso? Será que os jovens têm olhado para a gente, sido estimulados a uma vida de relacionamento com Deus? Será que quando os jovens olham para nós, eles dizem assim, quero ser igual a fulano de tal, quero ser igual a ciclano, quero ser igual a irmã fulano de tal?
Será que é isso que eles pensam? Então, essa manutenção é tão importante como qualquer outra coisa. A administração dessa relação com Deus. Porque eu sou referencial para esses jovens, que possivelmente podem ser pastores, evangelistas, missionários, pregadores, cantores, adoradores, e eles estão olhando algum referencial para poder ter, e vão olhar exatamente para dentro da igreja. Se eles não encontrarem dentro da igreja, cansei de ver jovens falando assim, não, você que nem Neymar, vou jogar. Eu falo, faz isso não, rapaz. Joga a tua vida fora, não. Aí eles olhavam arregalados os olhos assim, faz isso não, rapaz. Ele se perdeu, rapaz. Ele é até um garoto bom, mas ele se perdeu. Ele cresceu muito rápido, não tinha estrutura e se perdeu. Você vai se perder também, você não tem estrutura. Fica com Jesus, Jesus é a melhor parte. Olha para os exemplos bíblicos e tal, tentava de alguma forma mostrar a eles ou persuadir a eles. Mas o apelo lá fora é muito grande. Cresce do noite para o dia, é muito dinheiro, o poder está nas mãos dele, todo mundo vive em função dele, e isso atrai. E se a gente não tiver algo que estimule eles acabam buscando outros referenciais. Então, a forma que a gente tem mantido ou feita a nossa manutenção na relação com Deus vai fazer toda a diferença como exemplo e referencial para dentro da igreja e lá fora, as pessoas que estão nos observando todo dia. E no momento de adversidade, dizendo assim, vou visitar a igreja daquele irmão, vou visitar a igreja daquela irmã, porque eu já vi que as dificuldades que ela vive, sei que são muitas, ela permanece de pé, ela está louvando, ela tem um posicionamento diferente, para trazer algum estímulo a essas pessoas a um relacionamento de fato com Deus. Pastor Carlos, eu ia fazer a pergunta, mas eu estava aqui no desenvolvimento do meu raciocínio. Sim, Carlos. Eu vou falar em termos da nossa denominação Assembleia de Deus. Eu penso que quando essas fugas supostamente se manifestam, eu acho que nós estamos apresentando uma deficiência. Sim. E, infelizmente, a nossa liderança nunca enxergou dessa maneira. A liderança sempre enxergava de que a pessoa ela não estava mais apta a permanecer no grupo ou na comunidade. Sim. E o meio mais fácil qual era? Eliminação. Eliminar. Que a gente geralmente excluía, né? Era eliminar. Por exemplo, meu filho hoje é um jovem de 30 anos. Nasceu aqui dentro, foi criado aqui dentro, e a gente sabe que os criados aqui dentro, eles vivem as fases. Sim, como qualquer outro ser humano. Eles vivem as fases. Eu não posso tratar um jovem de 18 anos... como se fosse um presbítero da igreja ou alguém mais maduro, né? Não posso, de maneira nenhuma. Porque você tem que entender que ele está naquela fase e aquela fase é uma oscilação. Num dia ele vem de terno e gravata. No outro ele quer entrar de bermuda. E se você não entender essa oscilação para tratar, para cuidar, para recuperar, para mostrar o caminho certo, você acaba perdendo ele. Mas antigamente a gente era muito mais rigoroso, né? Até o extremo, sem necessidade. Cortar a pontinha do cabelo, exclusão. Pegava um garoto jogando um futebol, tu é do mundo. Hoje tem atletas de Cristo, né? E pessoas que dão testemunho muito mais eficaz do que muita gente que está dentro das nossas comunidades. A gente precisa repensar algumas coisas. Eu até entendo que antigamente os pastores, pelo seu zelo e pela, muitas das vezes, pouca instrução que tinham, né, eles eram bem mais rigorosos com aquele pensamento de que eu preciso preservar o rebanho, eu preciso, de alguma forma, não permitir que o Satanás entre e leve todo mundo, e ele acabava, né, ajudando a fazer isso. Eu encontrei um jovem, Carlos, então, isso acontecia. Que na época eu não era nem diácono aqui ainda. Acho que era diácono novo aqui ainda.
Aí esse jovem, esse rapaz tinha 18 anos na época. Aí eu encontrei ele agora há pouco tempo. Ele me conheceu, não conheci ele. Ele agora está com quase 50 anos. Aí ele falou assim: irmão Carlos, meu Deus, que bênção encontrar o irmão e tal. Aí eu falei: e você, meu filho, como é que está? Ah, irmão Carlos, eu estou fora. Não tinha como eu ficar dentro, irmão Carlos, porque naquele tempo eu não tinha condições de ter aquele quilate espiritual que a igreja queria. E aquilo ali acabou me jogando fora. Hoje, o menino era um menino que andava errante aí pela vida, viciado, dependente, químico, doente, sabe? E chorou muito, né? Aí chorou e tal, aquele negócio todo. Aí eu só pude dar uma palavra para ele: meu filho, ainda está em tempo você recuperar o que ficou. Volta novamente. Ah, irmão, não tem mais solução para mim e tal, aquele negócio todo. Então, quer dizer, isso aí parece que não, Carlos, mas impacta muito a vida de um jovem. Querer que ele tenha um quilate espiritual que ele não tenha estrutura ainda para ter. Nós precisamos entender que hoje eu estou aqui nessa posição, mas qual foi a carreira que eu trilhei? 30 e poucos anos. E eu não posso cobrar de alguém que tem apenas 2 anos de evangelho o que tem que ser cobrado de mim já com 30. E essas coisas às vezes não eram pesadas antigamente, né? E aí muita gente não só se entristecia e baqueava espiritualmente, como também gerava alguns problemas emocionais na vida dessas pessoas. Fala, irmã, mas segundo solicitação aqui do engenheiro do som, a irmã precisa ir até o microfone. Não estava ligado. Era para mim não falar. Uhum. Eu acho, assim, eu percebo que a base na igreja são as crianças. Se você, na escola dominical, tem um bom trabalho, você vai ter um adolescente depois e um adulto consciente. Mas, hoje em dia, eu percebo que as crianças, a gente... Eu quando trabalho, eu trabalhei com criança, adolescente e jovem, e adultos. Mas você não pode fazer um trabalho, como eu vejo algumas vezes, de brincar. A criança não pode sair da casa dela, acordar, sair da casa para ir brincar na igreja. Ela precisa aprender a palavra, que aí você tem maior facilidade. Quando ele passa por um adolescente, ele já passa com uma base. E daqui a pouco ele está no jovem e vai ser um adulto. Sim. Mas nós não temos percebido isso. Sim. E isso acontece também em casa. Se eu faço culto doméstico, né? A minha criança vai chegar na igreja consciente de que ele tem que estar num culto. Sim. Né? Eu fazia com as minhas crianças, meus sobrinhos, sempre fiz culto doméstico, porque eles precisam saber que quando saem lá no culto doméstico de lá, eu vou ensinando a eles, não pode brigar, alguém canta, outro aprende a palavra. Meu sobrinho, com 6 anos, queria aprender a ler para poder pregar. Então, a gente precisa ter essa consciência. E a igreja hoje não tem. Até porque para você botar alguém para ensinar a criança, esse alguém tem que aprender, tem que ir para curso, isso tem que estar capacitada e habilitada para aquilo. Botar a pessoa inexperiente para ensinar, a pessoa fica muito sem noção. Na verdade, a gente... precisa, pode, mas tem que ir lá no microfone, irmã. Isso é ordem. Isso é ordem. Aí vem a ordem de lá e eu obedeço. Então, diga. Assim, a paz do Senhor. Para ela ficou baixo lá o microfone. Eu falo alto, que o microfone é sem microfone, né?
Bom, enfim, ela estava falando aqui da EBD, da Escola Dominical, eu já senti aqui na minha presença de falar alguma coisa da igreja, né? Nós aqui na Assembleia de Deus da Rua César, na EBD, com as crianças, com adolescentes, que eu trabalho com criança, eu me trabalhei com adolescente, né? A palavra, né, o ensino da palavra na EBD é dada, tá? Tanto é que os pais, né, muitos já me conhecem aqui, e conhecem outros professores, né? Então, a palavra aqui com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, né? É feito, é falado, é trabalhado com eles, tá? A cada domingo, a cada manhã. À noite também tem a salinha das crianças, sabe? Então, eu estou assim, eu falo assim, eu estou tranquila em relação a isso. Eu e as irmãs que somos professores de frente com essas crianças, com os adolescentes, nós passamos o evangelho, graças a Deus, né? E eu estou contente por isso, né? Porque nós estamos aqui dentro da palavra e eu creio que as mães, o responsável, também devem estar assim, né? Falar, poxa, né? Vale a pena ensinar, vale a pena estar com essas crianças, porque já dei aula em outra igreja, eu passo, muitos anos atrás, saio na rua, no mercado, onde for, sempre tem um adolescente que fala assim, oi, tia Márcia, entendeu? E eu não esqueço da senhora, o ensinamento foi dado e todos eles ficam felizes com isso, né? Então, é gratificante, né, encontrar um adolescente desse e falar contigo assim, né? Você nem marcou encontro, né? Ele vem falar com você, olha, muito obrigada pelo ensinamento. Se hoje eu arrumei um trabalho, eu estou na presença de Deus, eu agradeço a senhora. Eu falo, não agradeço a mim, não, agradeço a Jesus, a Deus, né? Porque Ele que faz maravilhas no meio de nós. Quando a irmã trouxe, é porque, infelizmente, grande parte das nossas comunidades, elas não têm essa preocupação, infelizmente. Geralmente é culto à noite, né? Culto à noite geralmente bota numa salinha, o que as tias fazem? Toma pipoca, cachorro quente e refrigerante. É verdade, mas aqui não tem E aí, não estou dizendo aqui, estou falando do modo geral. Aí o que acontece? Nós não preparamos adequadamente professores para que esses professores possam passar didática para essas crianças. E a gente acaba entupindo. Eu lembro quando eu estava dando aula lá no seminário em Freguesia, que a sala de bacharelado, que eu toquei, não sei, me recordo qual era o assunto, e falei sobre isso. E os alunos, de um modo geral, concordaram, porque eles viram que era isso que eles faziam. Então, graças a Deus, aqui isto não acontece, mas a grande maioria, infelizmente, isso é uma realidade. As crianças são tiradas do templo, mas sem uma atividade adequada. É uma forma de tirar do templo, de prender eles ali, de fazer com que eles fiquem dentro daquela sala para que eles não atrapalhem o culto. Então, toma uma pipoquinha, um cachorro quente, um pirulito, uma bala, um bombom, uma Coca-Cola, e vai tentando e dá papel com lápis de cor, então giz de cera, e vai pintando, e quando chegar mais ou menos na hora do final do culto, a tia fala, obrigado, Jesus, por mais esse dia, aleluia. E aí passa uma semana descansando que ela não aguentou, que um pulou cadeira, o outro fez isso, puxou o cabelo do outro não sei o quê. Elas ficam loucas, porque a gente não estabelece. E aí a gente entra naquela mesma coisa de sempre, chama as crianças na frente, esse é o futuro da igreja, os futuros isso, futuro aquilo, faz uma oração e depois, mas tá, e o investimento agora? E a instrução, e os fantoches para trazer a atenção, e contar as histórias com os fantoches, para que eles possam ser despertados, estimulados em aprender. As histórias contadas por aquela tia que vai botar as coisinhas no rosto, né? Para mostrar a história, o lúdico, para poder chamar a atenção deles, para aquilo gravar na memória e no coração, e estimulá-los a aprender. Ele mesmo vai chegar em casa, vai sentir o desejo e vai dizer, mamãe, conta a história do Davi, mamãe, conta a história do não sei o quê, mamãe, conta a história do Jonas, porque ele está aprendendo aqui, vai ser estimulado a dar continuidade. E aí a sequência em casa vai ajudar essa criança a crescer. Aí você vai ver que a criança já vai se comportar diferente no culto. Porque como ela está aqui, e ela sabe que no momento de culto doméstico, só um minuto, de culto doméstico, é aquele procedimento, quando ele entrar, for insercido no templo, ele já, opa, aqui é um culto doméstico também. E aí o comportamento, você vai ver que é completamente diferente.
E geralmente essa criança que fica tipo ter flash, bala, né? Aí vem alguém cantar ali. E dá a volta nos corredores. Aí olha e fala assim. Ah! Aí tu fala assim, cadê o diácono? Aí o diácono está que nem um espavorido atrás da criança, e a criança dando volta nele, e ele atrás do diácono, e o diácono diz, pastor, não quero mais ficar de serviço naquele lugar não, bota outro que eu não aguento mais. E aí a gente vê que essa é a rotina que a gente vive. Quanto tempo eu vejo isso, gente? Porque a gente às vezes não dá a importância necessária desse relacionamento. Isso tem que começar de berço. Ensina o menino. E se a gente então não fizer isso, irmão, por isso que ela queria falar, não? Tem, lá no microfone, ó, para aqui, ó, aparecer aqui, ó, para saber qual é a sua pergunta, para poder o pessoal aqui saber qual é a sua pergunta. Olha, todo mundo vai saber que você hoje estava no estudo. Vai ficar famosa, vai aparecer na live. Não, eu só queria confirmar o que a tia Márcia falou, que eu falo assim, pelo meu filho, né? Ele tem 7 anos, e assim, o meu filho é muito agitado, né? E depois que ele começou a ir para a salinha, ter mais convívio com outras crianças, tem aprendido bastante, né? E assim, até em casa mesmo, ele me ensina, porque muitas vezes eu esqueço até mesmo de orar, né? E ele chega para mim e fala assim, mãe, vamos orar para dormir. Então, assim, eu creio que isso ele tem aprendido aqui dentro da igreja. Sim. Isso também, e assim, me ajuda também, porque através dele eu acabo não esquecendo de orar, né? Porque ele, com 7 anos, já me ensinando. Então, assim, eu creio que a igreja ensina, sim. Depende, sim, da criança também querer aprender, né? Porque os pais, assim, ele vai fazer de tudo, ele vai estar ali do lado deles para ensinar, mas também os filhos também têm que querer, né? Vai depender muito de como a gente está estimulando esses filhos à aprendizagem. É a mesma coisa. Nossos filhos têm que comer, não tem? Arroz, feijão, Sim. verdura, legume. Mas como eu apresento isso vai fazer toda a diferença para ele ser estimulado a comer ou não. Então, como eu apresento as coisas vai fazer toda a diferença. Você vai chegar numa salinha e as crianças vão ver um fantoche, no outro domingo vai ser eu quero ir para a igreja, tem um fantoche, eu quero ir para a igreja. Ele vai forçar a mãe e o pai a virem. Chegar cedo. Aí acabou a moleza do pai e mãe de chegar, não, a gente pode chegar às 7h30, né? Ainda está a abertura do culto, ainda está cantando os louvores da harpa, porque ele vai pressionar, porque ele quer chegar cedo para estar na salinha, pegar o melhor lugar e ficar olhando a historinha e tal. E, se você permitir, quando chegar em casa, ele vai contar tudo 3, 4, 5, 8 vezes, 20 vezes, até dar 1h da manhã e você conseguir dormir. Porque você estimulou ele. Pronto, estimulou, acabou. Então, a forma com que a gente tem que trabalhar, essa relação, isso faz toda a diferença. Mas vai depender de quê? De como está a minha relação, de como eu administro isso, de como eu estou exercendo de fato essa mordomia para que eles vejam em mim essa realidade e possam seguir essa realidade. O lar é o maior tempo que a criança passa, então vai ser o maior instrumento de formação dele, do caráter dele, da instrução religiosa, e etc, etc, etc. É lá, porque ele vem para a igreja uma vez na semana, às vezes, de 2 horas, mas ele vai estar o resto da semana todinho dentro de casa. E aí, como a gente vai trabalhar isso é que vai fazer toda a diferença nos nossos filhos. E aí tem a troca, né? Os dois acabam crescendo. Ele, estimulado, ele acaba não deixando a mãe e o pai vacilar, né? Tem que orar, tem que ler, tem que isso, aí pronto, aí a gente vai... E todo mundo cresce. Então, tudo isso é a forma de como a gente administra isso, gente. E às vezes a gente não se dá conta no dia a dia de como isso é importante. Como isso é importante. Tá? A gente tem que ter essa ciência. Deixa eu caminhar, gente, senão a gente não acaba esse mês ainda. Tá? Então pergunta-se que é o espírito do homem? O espírito do homem é o princípio do homem racional, o qual possui imortalidade, razão, vontade própria, consciência. O espírito humano foi dado
pelo sopro de Deus no nariz do homem, quando fez ele vida vivente. Não é o fôlego ou a respiração do homem, é a parte espiritual dele que traz vida de relacionamento com Deus. O espírito do homem é a parte mais profunda e superior do ser humano, a que habilita o homem a ter e manter comunhão pessoal com seu Criador. Assim, o espírito pode pecar contra Deus, que é movido pelo orgulho ou exaltação contra Deus. Aí vai falar muito mais do nosso espírito do que o Espírito de Deus. Ou seja, discernimento de espírito. O que a gente entende como discernimento de espírito? Aí a gente pensa, às vezes, só em espírito no sentido do mundo espiritual, né? Espírito maligno, espírito de inveja. Mas aí quando a gente pega as obras da carne estão lá. Inveja, porfia, contenda. Isso não é espírito maligno, isso é obra da carne, é espírito humano. Então, o espírito de discernimento faz a gente discernir que espírito, na verdade, está movendo a vida daquela pessoa, que intenção aquela pessoa está se relacionando comigo. Então, o espírito pode ser levado a ações, e a gente bem sabe disso quando a gente estava fora de Jesus, né? Como a gente era movido, às vezes, pelo nosso íntimo, né, a fazer coisas que depois a gente, Jesus, não devia fazer isso. Mas naquele momento foi movido por aquele ímpeto, um espírito movido de inveja, ou de raiva, e aí, pum, rebentou a coisa, mas depois que rebentou, aí é que caiu em si que aquilo não poderia ter feito. Então, na verdade, o nosso espírito nessa comunicação é importante. Porque quem é que está persuadindo, na verdade, as nossas ações? Quem é que está movendo as nossas ações e agir? Se for o Espírito Santo de Deus, a nova natureza vai ser a evidência. Os frutos do Espírito, como nós aprendemos, vai ser a evidência. Agora, se é a antiga natureza, aquela mesma ação anterior é que vai ser evidenciada nas nossas vidas, nas nossas condutas. Aí o irmão diz assim, irmãos, em nome de Jesus, estou muito feliz porque Deus me deu uma vitória assim. Mas chegou ontem, já recebeu vitória. Que espírito é esse que está movendo ele? De inveja? De ciúme? Aleluia que você recebeu a vitória, porque você me estimula, porque se você receber, eu vou receber também. Olha o espírito que moveu ele agora. Então, na verdade, qual é o espírito que está movendo a gente? Nessa manutenção da relação com Deus. A gente está sendo impulsionado e dirigido por quem? Pela ação do Espírito Santo em nós, movendo as nossas ações, ou ainda a velha natureza movendo as nossas ações e trazendo resposta. Fala, pastor Carlos. Ele levantou os 5 dedos ali já. Carlos, a Bíblia diz, declara que é para a gente não temer. Não Sim. temas, né? Nós não temos... Mas quando a gente sente medo... que é natural de todo ser humano? Isso vem do espírito, o medo? É o espírito que sente medo? Na verdade, é o toda cara essa fala para mim, é um assalto. Aí essa estrutura psíquica que a gente tem, né? As nossas emoções, medo. Então, a alma está agindo. Medo é natural de todo ser humano. Se a gente não tivesse medo, a gente subia no 100º, 22º andar, olhava para baixo e vou pular daqui. Por que a gente tem medo de atravessar a rua sabendo que o carro está passando? Porque a gente sabe que se o carro bater na gente, já era, né? Então o medo é inerente. O excesso dele é que é prejudicial, traz consequências. Mas o medo é inerente de todo ser humano. Eu estou vim gente correndo de lá. Por que esses bobos estão correndo? E eu vou para o mesmo... E aí daqui a pouco escuto 2 tiros. E tem gente dando tiro. E estou andando na mesma direção. Aquilo ali já me traz um alerta, já me traz um certo receio, me traz uma certa providência a ser tomada, isso tudo às vezes movido pelo medo, pelo receio de ter alguma coisa, de sofrer alguma coisa em função daquilo. Você vê que medo, na verdade, está tentando invadir dentro de mim.
Que tipo de medo que está invadindo? Quando a Bíblia diz que a gente lança fora o medo, a Bíblia não está dizendo assim, ó, vai no psicólogo, não sei o quê, e tenta arrancar o medo de lá. Não, não é isso. Porque o medo precisa. Senão, veja a gente, né, quando criança, né? Começava a chover, começava os relâmpagos, o que a gente vai fazer? Jogar bola na rua, né? E se um raio daquele atinge a gente? Mas a gente não tem noção, né, das coisas, né? A gente vai amadurecendo, vai entendendo que aquilo é perigoso. Então a gente não exerce mais aquela prática porque sabe que aquilo é perigoso. Ou seja, a prudência vai fazendo parte das nossas ações pela maturidade. O jovem não. Vê que o jovem é mais destemido, né? Ele, não sei o que, me ajuda aqui a empurrar o carro. Aí ele diz, não precisa mais de ninguém. E ele vai como se ele... Ou então, alguém caiu lá, não sei o que, ele atravessa o meio da rua. Fala, rapaz, tu não olhou por lá, podia ser pego. Estava precisando de ajuda. Aquela coisa de... Mas com o tempo você vai modelando e administrando isso. Porque a gente tem que saber que medo é esse que está tentando dominar a gente. Né? Quando ele diz que a gente não tem espírito de covardia, né? Mas de ousadia, de intrepidez, será que o medo está tirando da gente a autoridade de fazer que já nos foi constituída? Então, que medo é esse? É um medo físico, natural, psíquico, emocional, ou é um medo que vem exatamente de uma ação espiritual sobre a nossa vida? Então, a gente tem que... Discernimento. Discernimento é tão importante, mas a gente não dá nenhuma importância a discernimento do espírito, né? Infelizmente. Infelizmente. Hã? Na pandemia houve muito isso. Um medo excessivo que gerou, muitas das vezes, fobia, gerou outros problemas mais sérios em função de um medo ultrapassar o limite que ele devia ter. Ou tem que ter um certo medo, um certo receio? Sim. As autoridades me mandam usar máscara. Limpar as mãos com álcool gel ou com sabão, e água e sabão. Ou seja, evitar aglomeração. Ou seja, eu tenho uma certa preocupação, mas sem excessos, de que eu não seja atingido por aquilo. Então, eu tenho algumas precauções que vão me dar a segurança de eu poder ir e vir. O medo excessivo. Tranquei a porta, ninguém me tira daqui de dentro. Enquanto não acabar aquilo lá fora, e se alguém espirrar do meu lado, eu repreendido em nome de Jesus, de taco álcool gel nele. De tanto medo que a pessoa está, de pavor, já saiu da normalidade. Agora, então, tem esses excessos que... É normal, Carlos, um crente que tem medo de escuro, medo de andar na rua de noite... É normal isso? Aí é parte às vezes é parte emocional. Às vezes é parte emocional. Alguma coisa que lá na infância ele vivenciou, que aquilo trouxe um certo trauma para ele, que ele não conseguiu superar. Conheço casos de gente que não consegue atravessar túnel. Ele está distraído de carro dirigindo, quando ele dá por si, está no túnel. Acabou, brecou. Ele não vai sair de dentro do carro. Já tive casos de que a pessoa não consegue. Tiveram que o bombeiro ir lá, tirar ele dentro do carro, tirar ele dentro do túnel, para que ele pudesse voltar ao normal. Ele ficou paralisado. Aí você vai tratar, vai entender o que aconteceu, aí ele vai lá atrás e vai contar o que aconteceu com ele, para que isso gerasse tudo isso na alma dele. Ele, quando era pequeno, foi brincar de pique-esconde com o primo, com a irmãzinha, etc. O que ele fez? Se escondeu na casinha de cachorro. A irmãzinha veio e trancou ele dentro da casa de cachorro. Ele ficou paralisado, morrendo de medo, não conseguia falar, não conseguia gritar, não conseguia fazer nada. Depois de quase 4, 5 horas, a mãe deu um estalo, abriu a casinha de cachorro, estava um menino lá dentro, tirou ele. Passou tudo, mas lá dentro dele, no psicológico, ficou. Quando ele ia entrar num túnel que via aquele negócio escuro, ele brecava no meio da rua. E ficava com o carro no meio da rua, os caras buzinando ele no meio da rua. Não saía de jeito nenhum, não conseguia. Aí você tem que ir lá atrás, fazer ele entender aquilo, para ele poder
retomar a vida normal para ele poder... Acabou. Agora, tem gente que não consegue atravessar passarela. Não consegue atravessar. Tem gente que não consegue atravessar. Porque alguma coisa lá atrás, dentro das suas emoções, que vivenciou, criou alguma coisa que, quando ele... aquele gatilho é imediatamente ligado e... Não digo, tá maluco, vou não. A passarela pode ser da largura dessa igreja, a meio metro do chão, mas ele não vai passar na passarela, ele não é besta? Não vai mesmo, a meio metro do chão. Então, o psique do ser humano, ele é uma realidade. E, às vezes, tem muita gente dentro das nossas igrejas que o problema não é espiritual, é emocional. Aqui, Carlos, uma experiência. Nós vamos fazer um trabalho ali no presídio. Já estou longe, né? Estou quase num consultório aqui com todo mundo. Nós vamos fazer um... Jesus. Nós vamos fazer um trabalho no presídio, aí era no pátio onde os detentos se reuniam, né? Aí nós levamos uma irmã que desejou muito ir. Ah, pastor, quero ir e tal. Aí levamos ela. Quando chegou lá, Carlos, entramos no pátio, que as irmãs viu os detentos. Pronto. A irmã ficou roxa dos pés à cabeça. A boca dela não abria, os olhos dela arregalados. Ela se urinou. E ela disse, pastor, me tira daqui porque eu vou morrer. Esses homens vão me matar, pastor. Ah, lá tem um me olhando, pastor. Irmã, pelo amor de Deus, irmã, que isso? Minha irmã, pelo amor de Deus. Aí tivemos que fazer o trabalho rápido e trazer a irmã de volta. Sim, sim. Emocionalmente ela tem algum problema que precisa ser tratado, que essa situação para ela não consegue ter, como qualquer outro, encarar e vivenciar aquele momento. Precisa ser trabalhada para poder ser tratada, para poder voltar a um convívio adequado dentro daquelas situações. Eu conheço um vizinho lá, um garoto desse tamanhão. Bota um sapo perto dele para tu ver se ele não chora que nem uma criança. Desde pequeno assim, desde pequeno. Aí a gente vai ver uma série de coisas, né? O medo de aranha, aracnofobia e etc. Esse monte de fobia que existe em função de alguma coisa que aconteceu lá, que está aqui na psique dele e está trazendo problema. Mas deixa eu voltar para cá, pelo amor de Deus. Vou cobrar, hein, pela consulta, hein? Embora as palavras alma e espírito sejam algumas vezes usadas alternadamente nas escrituras quando se referem ao homem, algumas passagens nota-se uma distinção. Declara-se que são divisíveis, né? Hebreus 4:12 vai falar que a palavra divide, né? Consegue dividir entre medula, entre alma e espírito. Então, se consegue dividir, então são duas coisas, né? Enfim, e são distintas quanto usadas quanto a referência ao sepultamento e ressurreição do corpo humano. O corpo é sepultado como corpo natural, e aí tem o termo, né, do grego, né, soma, alma, corpo, né, psuchikon, mas ressuscitado como corpo espiritual, soma pneumatikon, em 1 Coríntios 15:44. A gente não tem como entrar aqui, porque senão a gente ia gastar muita coisa para poder entender o termo, etc, etc. Só para que a gente possa entender que há uma diferenciação entre espírito e alma. A diferença entre os dois termos parece ser que o espírito é aquele que conhece e é capaz de perceber a Deus e comunicar-se com Deus, porque o espírito tem a sua finalidade de relacionamento com Deus. Enquanto que a alma é a sede dos nossos afetos, desejos, emoções e vontades do homem. A palavra no Novo Testamento para a alma é psique, do grego. Corresponde à alma do Velho Testamento como nepesh. Em hebraico, nepesh, em grego, psique. Por exemplo, Deuteronômio 6:5, 14:26, 1 Samuel 18:1, 1 Samuel 20, verso 4 e verso 17, Jó 14:22, Salmo 42:6 e Salmo 84:2. Enquanto a palavra no Novo Testamento para espírito é pneuma, tem o mesmo significado que a palavra do Velho Testamento para espírito de ruá.
Por exemplo, Gênesis 41, 8 e 1 Coríntios 5, 5. Ou seja, só para trazer a distinção de que alma é uma coisa, espírito é outra. Muito embora seja a parte espiritual do ser humano, mas elas são distintas. Cada um tem a sua função, tá? Definição de mordomia do espírito. A mordomia do espírito é dar predominância ao nosso espírito sobre a nossa carne, em crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, para isso termos a nossa disposição. O que é a nossa disposição? Para isso temos a nossa disposição. O que nós temos à nossa disposição? A Bíblia Sagrada, que é o memorial perene da nossa inspiração. É ali que a gente vai ser instruído, é ali que a gente vai ter relacionamento com Deus. A palavra é um instrumento de Deus para gerar em nós crescimento, para gerar em nós relacionamento, para gerar em nós intimidade com Deus. A oração é outro instrumento para que isso seja uma realidade, para que o nosso espírito possa a cada dia ser administrado de forma correta. Você percebe isso nitidamente. Deixa de ler a Bíblia por muito tempo para você ver como é que você sente. Depois tenta ler. Passa uma semana, depois de uma semana tenta ler, para ver a dificuldade que você arruma para ler a Bíblia. Passa uma semana sem orar, para depois de uma semana, dobra o joelhinho de noite, para ver se você não acorda outro dia, que está ali de joelho e fala, ainda vai ter ainda a disposição de dizer assim, Jesus, 5 horas da manhã, orei muito. Dormiu, roncou o tempo todo, de 11 horas a 5 horas. Aí ainda diz que está com o joelho tudo rebentado, porque passou a madrugada toda de joelho e dormiu, cochilou. Ou seja, há uma batalha espiritual em tudo isso, para você não ler, para você não orar, para você não consagrar a sua vida. Por quê? Porque isso tudo vai fazer com que essa manutenção do Espírito seja uma realidade e você tinha relacionamento com Deus. Isso é muito importante, irmãos. O quanto a gente encara ou entende o que a gente tem como responsabilidade de administrar aquilo que Deus nos confiou. O espírito humano, o meio pelo qual Deus se comunica com a gente. Como a gente está administrando vai fazer toda a diferença. Se eu cresço ou se eu estaciono. Se eu tenho vida de oração, se eu tenho vida de relacionamento com Deus através da leitura da palavra, se eu tenho vida com Deus num jejum, numa consagração mais íntima com Deus ou não. E no serviço na seara do Senhor, que é o maior privilégio a desempenhar enquanto estivermos aqui. Ou seja, e eu tenho toda essa comunhão com Deus com que finalidade? Para ficar cheio, ficar gordo espiritual, para ficar robustecido do poder de Deus, para quê? Para exatamente colocar em prática o que Deus nos confiou. O que Deus nos confiou. Ir por todo mundo e pegar o Evangelho. Como crerão se não há quem pregue? E a própria Bíblia diz, conhecereis a verdade? Como eles vão alcançar a libertação se não estão pregando a verdade? Se não estão levando a mensagem que transforma. Eles vão permanecer como estão. Então a gente se prepara, tem essa comunhão, tem essa administração do nosso espírito na relação com Deus para ser instrumento de Deus para alcançar as vidas. Como a gente tem administrado o que Deus nos tem confiado? Isso vai fazer toda a diferença. Tem muita gente que não consegue atravessar a adversidade porque não está administrando de forma correta essa relação com Deus. Aí chega a adversidade, em vez de encarar e dizer, assim como Deus me fez vitorioso até agora, vai fazer mais uma vez. Não, aí a pessoa olha a situação e diz assim, ih, Jesus, essa vai ser difícil. Mas e as outras? Não eram difíceis também, você não atravessou porque Ele te deu a graça necessária para fazer? A relação com Deus vai nos capacitar a ultrapassar qualquer desafio. Com Deus, não é isso que o salmista diz? Com Deus
eu salto muralhas. Com Deus, eu desbarato exércitos. Com Deus. A relação com Deus é que vai me fortalecer para vencer qualquer desafio. Amém, irmãos? Semana que vem a gente volta para a gente começar a trabalhar sobre mordomia da alma e mordomia do corpo. Aí eu vou falar um pouquinho, né, sobre mordomia do corpo, sobre tatuagem. O pastor Carlos Costa, uma vez eu subi um monte com os irmãos animados, subiu todo mundo animado, vamos passar a noite toda em oração, a madrugada toda. Quando chegou 3 horas da manhã, todo mundo dormindo. Porque a maioria não tinha o costume daquilo, né? Não tinha o hábito disso, né? Todo mundo dormiu 3 horas da manhã. Aí tivemos que fazer barulho para acordar todo mundo. Pastor, sair de madrugada e de dia, quando os meninos dormem, mesmo assim. Você está numa determinada igreja, está num propósito de jejum e oração, dobra o seu joelhinho no púlpito, ali na cadeirinha, e começa a clamar. 1 hora, pastor, 1 hora de oração. E daqui a pouco você escuta aquele negócio do teu lado. E aí? Não, estou desde cedo aqui orando, desde cedo. Mas a oração começa às 8, de 8 às 9, só desde cedo orando aqui. Por quê? Não é nada. E aí tu só escuta aquele negócio. Aí tu fala assim, meu Deus do céu, não é possível. É verdade o negócio de Deus? Não é visão, isso não é revelação, isso não é nada. Eu estou vendo isso. E aí, como é a pessoa lá? Um presbítero. Vice-presidente da igreja. E aí? Já viu que ele está mostrando que não tem uma vida de oração, né? É idade. Você não sobe no monte, sobe? Quem sobe aí no monte do Viegas? Já subiu no monte do Viegas aí? Sua irmã? Vê lá, um monte de jovem que sobe o monte do Viegas. Pega aquelas senhorinhas com a cabecinha branquinha, com aquele coque, se bota o coque está desse tamanhão assim, porque o cabelo dela vai até lá embaixo. E aí na chuva, sozinha, subindo o monte. Aí tu fala assim, não é possível. Já sei porque ela está subindo. Ou uma filha, ou uma sobrinha, ou um filho, ou alguém está precisando de oração, aí ela se desloca de casa, vem para o monte, mas eles às vezes não querem orar. Eles às vezes não querem essa relação, essa manutenção de relação de comunhão com Deus. Aí ela paga o preço e vai subir lá. Eu fico às vezes envergonhado. Eu não, porque eu já estou a certa idade, quando eu olho de cabelinho branco aqui, assim, opa, estou no time. Mas o contingente do monte lá, caramba, é só idoso, é só gente mais madura. Aí você fala assim, poxa, mas pastor, show durante a semana. Tá, vai no sábado para você ver. Você vai encontrar lá meia dúzia de jovens. O resto, todo aquele pessoal que já tem o hábito disso. Aquilo é um hábito da geração antiga. Subir monte, consagrar a vida, orar de madrugada. Que a maioria da juventude hoje, de madrugada, varão, de madrugada eu estou no Facebook. E aí, varoa, gostei de você. Estou te mandando um like. Vou mandar um post aqui para você. Jesus é tremendo. E aí fica às vezes a madrugada inteira nisso aqui, ó. Aí tu fala assim, vamos orar, varão, vamos fazer uma vigília. Não dá não, pastor, vigília é muito cansativo. Não estou preparado não, mas passa a madrugada inteirinha. Pastor Carlos. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar.
em cada dia do meu viver serei fiel. Amém? Irmãos, desde os primeiros dias que eu levantei a minha mão para Jesus, que eu fiquei convicto do que eu queria, ser crente, servir a Jesus Cristo. Aí, um domingo à noite, o pastor falou assim: irmãos, domingo vai ter reunião para obreiro. Aí, quando chegou em casa, minha esposa falou assim: você já é obreiro do Senhor. Eu, com uma semana de crente. Aí, no domingo, na reunião de obreiro, eu estava aqui. Aí o pastor olhou para mim assim e falou: jovem, o que você está fazendo aqui? Não, pastor, o senhor não convocou reunião de obreiro? Eu vim para a reunião. Aí o pastor coçou a cabeça. Entendeu, irmãos? É impressionante, né? Como é que Deus dá sinais da tua chamada lá no início da tua conversão. O meu concunhado, pastor Roberto, lá de Juazeiro do Norte, quando ele foi batizado com o Espírito Santo, irmãos, ele passou o dia inteiro profetizando. O dia inteiro, ele passou o dia inteiro falando línguas e profetizando e orando pelas pessoas, orou por todo mundo na família, entregou profecia para os membros da família, e uma coisa tremenda. Ele passou um dia inteiro assim, depois veio a semana, e alguém falou assim: não, isso aí vai acabar, vai acabar. E hoje, até hoje, o Roberto está da mesma forma como ele, como Deus chamou ele lá atrás. Então, olha como é que Deus... Aí ele falou para mim assim: irmão Carlos, eu às vezes não quero fazer isso, mas eu sou impulsionado assim a fazer, eu quero orar para todo mundo, eu quero... Aí eu falei: meu filho, fica tranquilo, isso aí é Deus mostrando para você o caminho da tua chamada. Fica tranquilo, você não está fazendo nada demais, não. É Deus que te conduz mesmo, pode ficar tranquilo. E hoje a gente vê qual é o ministério que Deus confiou ao pastor Roberto, né? Então nós louvamos a Deus por isso. Irmãos, nós vamos orar nessa oportunidade por um varão que nós estimamos muito. É um varão que tem demonstrado aí bastante comprometimento com a obra que Deus tem lhe confiado. Hoje ele está aniversariando e nós vamos estar orando aqui por esse companheiro. Amém? É o nosso diácono Wellington Santana. Vamos ficar de pé, vamos orar por ele, vamos rogar a Deus as bênçãos de Deus por ele. Engraçado, irmãos, minha filha me apresentou um determinado rapaz. Eu não gostei do rapaz. Aí logo depois ela me apresentou esse aí. Mas a minha filha não queria esse aí, não, queria o outro. Aí eu falei para ela: nananina não, dispensa aquele menino que eu não gostei dele, fica com aquele que eu gostei. Como é que Deus é bom, glória. E hoje está aí esse homem de Deus aí, essa bênção, essa maravilha. Aí uma vez eles brigaram. Aí ele brigou com a minha filha, aquele negócio todo e tal, não sei mais o quê. Aí o que aconteceu, pastor Carlos? Minha filha despediu o Wellington. Mandou o Wellington catar coquinho. Aí a gente não sabia, nós ficamos assim um dia: Karine, o que houve? O Wellington não tem vindo. Acabei com o Wellington, não estou mais com o Wellington, não. Vai correndo buscar ele de volta. Vai correndo, porque é o homem que vai te fazer feliz. Mas, pai, vai correndo buscar ele de volta, minha filha. Aí, quando chegou lá para buscar o Wellington de volta, o Wellington estava enrabichado já por uma outra pessoa. Aí a minha filha me falou: pastor Carlos Costa. Aí eu falei: minha filha, você acha que ela vai ser páreo para você? Ele gosta de você, minha filha. Faz um charminho para ele, que ele vai despedir ela e vai voltar de novo para os seus braços. E realmente aconteceu, né? Wellington despediu a outra lá, né? Foi embora e voltou para ela, se casaram e tem sido uma bênção aí na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Glória!
Graças a Deus eu influenciei em todos os casamentos dos meus filhos, porque foi o que eu pedi a Deus, né? Foi o que minha mãe me ensinou. E aquilo que ela me ensinou, eu realmente, depois que aceitei Jesus, falei, não, se Deus guia a minha vida, vai guiar a vida dos meus filhos também. Então chega para cá, Hélito, vamos orar por você. Pastor, o senhor quer me dar essa honra, meu amado? O Hélito tem uma admiração muito grande pelo senhor, dobra o seu joelhinho aqui, e nessa oportunidade a mãezinha dele está ali, é uma pessoa também que nós amamos muito, a sua irmã, né? Cadê a Karine, Jorge? Cadê a Karine? Depois tem aqui um bolinho que a Karine está oferecendo aqui para os irmãos, para a gente agradecer a Deus pela vida desse varão. E o interessante, Madenildo, que ele diz para mim que ele tem, assim, por mim, um sentimento de filho, como se eu fosse pai para ele. E eu me sinto muito honrado mesmo. Primeiro dia que esse varão entrou na minha casa, que eu bati o olhinho nele, eu falei, é esse. Então vamos orar assim, querido. Ah, Jesus, não, querido. Isso, foi bênção mesmo. Amém, querido, amém. 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 Isso. Então, o pastor e professor vai estar orando por ele, né? Ele tem aprendido muito aqui com esse homem de Deus, que é ele que vai buscar, ele que vai levar, e tem sido muito bom aí essas oportunidades aí na vida do Hélito. Esteja as mãozinhas para cá, irmão. Vamos orar. Vamos abençoar a vida do nosso irmão. Deus bendito, nós louvamos o teu nome pela vida desse moço, pela obra que o Senhor tem realizado na vida desse moço, pela obra que o Senhor ainda vai realizar na vida e através da vida desse moço. Que o teu Espírito a cada dia o capacite, o desenvolva para o exercício do propósito, chamou à existência a vida do Wellington, Senhor. Que o Senhor sustente a vida desse moço, fortaleça ele no Senhor e na força do seu poder, que o Senhor desenvolva, Senhor, o propósito pelo qual o Senhor chamou e o capacite a cada dia ao exercício do mesmo. Acrescenta anos de vida, que esses anos de vida sejam vividos com saúde, com paz, com alegria, de forma exitosa e principalmente na tua presença, em glorificação ao teu nome. Conduz os passos desse moço, instrui ele na verdade e faz dele um instrumento vivo nas tuas mãos para a glória do teu nome. Abençoe a sua família, abençoe a sua esposa, a irmã Karine, abençoe, Senhor, o seu filho, Senhor, abençoe esse lar, guarda a vida desta família, esconde nos teus braços, joga por terra toda a investida do nosso adversário, guarda a vida deles, Senhor, faz deles, Senhor, colocarem no esconderijo do Altíssimo, para que nenhum mal os alcance, e desenvolva, Senhor, boa obra que o Senhor tem na vida desta família, e em tudo glorifica o seu nome. Muito obrigado pela vida deste moço, e que a tua bênção seja sobre a vida dele, para a glória do teu nome, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, grande e maravilhoso amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação, as alegrias do Espírito Santo, seja com o Hélito e com todos nós, que amamos e aguardamos a vinda do Senhor, não só hoje, mas para sempre. A vitória pelo sangue. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Oh, glória! Queremos o teu nome engrandecer. Para fechar essa e agradecer-te por dobro em nossa vida.
Tu és o Deus, pois só Tu és o Deus eterno e certo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele sempre nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos mostramos para te adorar, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer, que viemos para isso, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em